Olá, amigo, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Edson Romão em Terror. Hoje a gente está no dia de resenha com um convidado muito especial, o Taimo Bueno, ex-presidente da Inter. E naquela época ele ajudou a alavancar a Inter, né? Foi um cara que deu aquela arrancada para a Inter estar hoje onde está, foi tudo graças a ele. Então, Taimo, seja bem-vindo ao canal. Valeu, Quais são as Edson. primeiras palavras ao canal? Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer ao Edson pelo convite, né? E dizer que eu tenho um carinho grande pela torcida, principalmente nos meus primeiros momentos como presidente, né? A gente começou, eu não sei se todo mundo lembra, mas vamos lembrar, em 2013, ano do centenário, e a gente começou o campeonato da Série 3 com 4 derrotas seguidas. E aí o quinto jogo era aqui no Limeirão contra o Votuporanguense, e, em nenhum momento eu fui vaiado ou xingado, nem o próprio time, e a gente foi e ganhou a primeira aqui. Inclusive eu lembro que eu sentei até na arquibancada, né? Tamanha assim, era confiança, né? Por mais que tinham sido 4 derrotas. E a gente ficou 9 jogos invicto. Então, muito obrigado pelo convite. Estamos aí para conversar bastante sobre a Inter. Otávio, conta pra gente um pouquinho como foi o começo, quando você assim, falou assim, hoje eu quero ser presidente da Inter. Como surgiu essa história de ser presidente da Inter? A minha paixão na Inter começou em 96, né? Foi o primeiro ano que eu acompanhei, porque eu sou de 86, eu tinha 10 anos. Foi um ano da ascensão. O ano da ascensão. Foi um campeonato que começou da mesma forma, com 5 derrotas seguidas e de repente aquele time fez um espetáculo e a gente ficou apaixonado. Eu era criança, vinha com meu pai aqui. Aí meu pai ficou conselheiro em 98, mas alguma coisa assim no íntimo, né? Eu sempre pensei, putz, um dia eu quero ser presidente da Inter, mesmo quando adolescente, né? E aí eu virei conselheiro em 2008, né? Comecei a me envolver mais, comecei a me aproximar mais. E aí em 2010, 2011 eu colaborava aqui a parte de comunicação, né? Como eu colaborava com comunicação desde antes, já desde a época do Michael Robin, né? E mais diretorias. E o Dr. Ailton acabou em 2012 renunciando. Ele renunciou, era uma terceirização, a Inter ainda era terceirizada, ele tinha, além da presidência, ele tinha gestão, negócio mesmo de futebol. E quando ele deixou, a gente ficou, né, a Inter não estava estabelecida, ela estava muito dependente dessa parceria. E como eu cuidava da comunicação e tinha relacionamento com patrocinadores e tudo mais, o pouco que tinha ali, eu acabei aceitando um mandato tampão, que era de junho de 2012. Não foi uma eleição, foi um mandato tampão, foi uma urgência do conselho, na verdade, né? E aí acabei ficando de junho até a próxima eleição, que seria em outubro. Eu lembro desse doutor Ailton, parece que ele me deixou quando ele foi embora, parece que ele deixou meio quebrado aqui, né, Tano? Então, aí que você falou de a gente ter começado esse renascimento, e eu concordo com você porque o que faz os clubes grandes? Você vê por que o Corinthians é tão grande, por que o Flamengo é tão grande? Geralmente é proporcional à sua torcida. Um time que tem torcida, geralmente ele se sustenta por muito tempo, ele perpetua. Então você vê essa dificuldade que tem, por exemplo, times feitos por empresário. Ele tem aquele momento de sucesso, né? Às vezes ganha título, mas vou dar um exemplo, tá? Não sem desrespeitar, com todo respeito ao São Caetano. Ele é um time que não tem muita torcida, mas ele teve um investimento muito alto e aí ele teve um momento de glória dele. E é um time que não conseguiu se sustentar. Ele não consegue ter força. E por que isso aí? Por causa de pessoas. Primeiramente a torcida. Então, uma grande torcida como a Inter tem, ela colabora muito com isso. E levando mais no interno do clube, o conselho. O conselho são as pessoas que estão se preparando para ser o próximo presidente, os próximos diretores, né? Ou são ex-presidentes e ex-diretores que vão aconselhar quem está entrando. E como a Inter passou muitos anos terceirizando, por quê? Depois que veio as modificações de Lei Pelé, né, como o futebol começou a mudar, começou a ficar um pouco mais criterioso, esse tipo de questão, os clubes do interior eles perderam a capacidade de revelar jogador, perderam a capacidade de fazer dinheiro com isso.
como eles não tinham uma estrutura profissional de marketing, de comunicação, uma marca licenciada, produtos, né, uma gama de produtos grande, ele não tinha uma comunicação boa, ou esse produto estar próximo ao torcedor, não tinha sócio torcedor, não tinha nada. Os clubes do interior, ou eles quebraram, faliram, ou eles foram vendidos, alguns, ou eles tentaram se manter com parceria. Então a parceria chegava e te propunha, ó, vou manter seu time aí, vou tocar, vou pagar para você. E como a gente estava desesperado, né, ali na década de 2000, né, a Inter não tinha receita para se manter, porque aquela época dos cardeais, aquela época que a prefeitura podia ajudar, acabou. Então a Inter ela tinha que se virar. E ela começou a ter uma parceria atrás da outra. Uma parceria atrás da outra. E quando você começa a ter parceria, terceirizações nesse sentido, a gente se acomoda, conselheiro. Bom, estão tocando lá, deixa eu ir lá assistir o jogo aqui, porque tem alguém tocando, né? E vem parceria, vai parceria, vem parceria, vai parceria. O conselho foi ficando pequeno, reduzido, envelhecido, muitos faleceram. E quando o doutor Ailton estava aqui, já era a quinta, sexta tentativa de terceirização que a Inter passava. Até porque ele era presidente, mas ele tinha também uma empresa de gestão que era uma terceirização, né? Era as duas coisas. Como a Inter é uma associação, então assim, foi a forma que ele encontrou-se na época de fazer. E quando ele saiu de repente, repentinamente, porque é o que acontece com as parcerias vêm para ter rentabilidade financeira, objetivo financeiro. Quando ele falou assim, ó, não me interessa mais, não quero mais, ele saiu de uma vez, a bola caiu no colo do conselho. O que a gente faz? E o conselho era aquele conselho que eu acabei de citar. Ele não se renovou, ele não acompanhou o futebol, ele não se preocupava com o clube, porque tinha alguém que estava tocando terceirizado. Então o clube ficou sem gente, sem pessoas. Então assim, eu comecei falando de pessoas. Grandes torcidas sustentam grandes equipes. E conselho e pessoas dentro de uma organização, dentro de uma empresa, dentro de tudo é feito de pessoas. Então assim, eu acredito que a renovação da Inter, o renascimento dela aconteceu quando, em 2012, depois que a gente começou, pegamos para nós de novo, vamos tocar nós, foi quando a gente abriu o conselho. A gente fez uma inscrição, inclusive, pela internet, a gente democratizou, porque até então, a Inter era uma associação, né, um clube, mas ela, além de ter um perfil elitizado, ela era fechada, né? E como a gente ou fazia isso, ou a gente fechava as portas, ou a gente terceirizava de novo, né, para cair no mesmo erro sempre, a gente abriu o conselho e apareceu muita gente nova e começou a renovar a Inter. Foi importante porque eu me lembro também que teve muita gente de arquibancada que virou conselheiro, né? Exatamente, muita gente que teve um sonho ou que era de arquibancada, e a gente fez, me lembro que era com o seu Walter na época, fizemos uma entrevista com várias pessoas e começou a vir. Então o conselho é renovado a cada 2 anos, né? Então em 2012 a gente fez isso, em 2014 a gente fez de novo, a gente tem feito até agora. E muito conselheiro jovem, né? Porque antigamente não tinha muito conselheiro jovem, como tem hoje. Exatamente. Então a gente deu essa renovada e esse espírito de associação, é nós, né? Nós temos que arregaçar as mangas e fazer. E não vamos terceirizar. Então a gente vendeu, entre aspas, né? A gente lutou por esses ideais de que a Inter é de Limeira de novo, a Inter não vai ser terceirizada, a Inter é uma associação, vamos nos unir. E foi ali que acredito que começou essa reestruturação de pessoas. E naturalmente, quando você começa a ter pessoas, você começa a qualificar essas pessoas começam a ficar experientes, naturalmente vai sair um presidente mais qualificado, um presidente mais experiente, um conselho mais experiente, uma diretoria mais experiente. Logicamente, houveram altos e baixos, como em 2016, e o Celso veio e levantou todo mundo de novo. Então, sempre teve essa renovação dentro da renovação. E aí, o renascimento do futebol aconteceu em 2017, com o primeiro acesso. A gente saiu finalmente da Bezinha. Da Série 3. Da Série 3. A Bezinha a gente saiu em 2010. Então, eu considero o renascimento começou aí, nesse momento que a gente falou assim, olha, vamos trazer gente,
E vamos acreditar que a gente consegue fazer por nós mesmos, por Limeira mesmo, de novo. E eu também acho que foi ali que começou tudo, porque ali que começou a renovação de novo, porque você falou, esses caras que vinham pra cá, eles não vinham por causa que ele amava o clube ou nada, ele vinha por dinheiro pra tirar mais dinheiro. Coloca um dinheiro na frente, né? Isso. Só que assim, essas parcerias têm riscos, muitos riscos, que hoje algumas SAFs, nessa lei nova, alguns clubes já estão caindo nessa armadilha. Uma coisa é o cara, por exemplo, eu sei que o Dr. Ailton, ele investia dinheiro no clube. Mas tem parceiros, e a Inter passou por várias vezes por isso, ele vem com uma proposta, mas ele chega aqui, ele administra os próprios recursos do clube. Então ele toca com o dinheiro do clube, né? Acontece na Europa, a torcida do Manchester United está revoltada com os donos do clube lá, que deixou de ser competitivo. O United era o papa título há 20 anos atrás, na época do Ferguson. E eles dizem que os donos, os americanos que compraram o United, eles parcelaram o pagamento e pagam o parcelamento com o dinheiro do clube. Então, assim, essa é uma armadilha grande que a maioria das parcerias fazem. Eles vêm com essa proposta de investir, mas na verdade eles vão usar dinheiro do clube. Então, se eles podem usar dinheiro do clube, por que nós mesmos não podemos se qualificar, né, buscar mais? Não foi nada fácil, porque uma coisa é você, vou começar do zero. Outra coisa é, eu vou começar com 20 milhões de dívidas, com conta bloqueada, sem receita, sem cota, porque a gente não tinha cota quando a gente começou, era 100% bloqueado. A gente já passou um momento muito tumultuado na década de 2000, 2010 principalmente, de brigas internas, disputa política. Vaidades. Vaidade até hoje, mas assim, foram além, começaram a judicializar a coisa, um processava o outro processava a Inter, e aí foi onde que a Inter se afundou. E quem sofreu foi a torcida, né? A torcida ficava sem saber o que estava acontecendo, porque às vezes acontecia muita coisa aqui dentro que a torcida não sabia o que estava acontecendo aqui dentro. Exatamente, e era mais fechado, né? Como a gente comentou aqui no começo, né? Era mais fechado. Hoje é mais aberto. Hoje tem membro da torcida organizada em terror. Que é conselheiro. No conselho. Então, assim, logicamente não dá para acompanhar tudo, a não ser que venha para a diretoria, né? Mas, assim, no conselho a gente tem um conhecimento bom do que está acontecendo. Já é uma transparência que está acontecendo. Já é uma forma de ter transparência, porque a gente falou assim, vamos tocar por nós mesmos e é possível, né? Porque o que acontece é que muita gente também se afastou porque achou que não tinha volta mais. Realmente não tinha. Se você olhasse a Inter, um clube de Série A3, sem divisão do brasileiro, a cota na época era R$80 mil, que não é nada, era 2 folhas de pagamento e olhe lá. 100% bloqueada, 20 milhões de dívidas, ninguém quer pôr o nome dele nisso. Então muita gente se afastou, as pessoas boas se afastou. E nesses anos, né, vamos dizer, nesses 10 anos que estão completando agora, nesse mês, inclusive, acho que é por esses dias aqui que a gente começou isso aí, as pessoas voltaram a acreditar, né? Você falou do Richinho, é uma pessoa que está comigo desde o começo, também acreditando, entendeu? Vamos acreditar, e as pessoas voltaram a acompanhar, o cargo de presidente, que foi um cargo que era especial há muitos e muitos anos atrás, de repente ficou um cargo até depreciativo e de repente voltou a ser um cargo respeitado de novo, né? A Inter voltou a ser respeitado, voltou a ter credibilidade, então, e aí a coisa aconteceu naturalmente, aí o sucesso também veio no futebol, a gente teve acessos, né? Mas é por causa do espírito, não é ninguém, não é eu, não é o Paulo, que foi presidente, não é o Lucas, não é o Celso, é o coletivo, ninguém faz nada sozinho, né? É a equipe, né? Exatamente, é a equipe, quando um cai o outro levanta, às vezes briga muito, não quer dizer, na Inter existe vaidade, até hoje, acontece o tempo todo, e eu acho que não brigam. é só na Inter, acho que em todos quanto é clube tem a vaidade, né? Tem. Não é só, a Inter não é... Mas quando você tem uma estrutura maior, um conselho experiente por trás, que está envolvido principalmente, as coisas tendem a se encaixar, né? As pessoas acabam tendo conflitos, mas se encaixam, né? Acaba de alguma forma encaixando, um sai, um entra, mas não pode prejudicar nunca a instituição, né? Em primeiro lugar, a Inter, né? Quando as brigas começam a extrapolar, como aconteceu, como eu te disse, na década de 2000, né? Começaram a brigar, um processa o outro aqui dentro, né? Começaram a judicializar e envolver a Inter, aí as pessoas, eu acredito que elas exageraram e colocaram a coisa pessoal na frente do clube, né? Você falou em respeito, a gente que diz, né, que viaja bastante por aí, sempre viajou com a torcida aí, todo quanto é lugar que vai, todo mundo, a Inter sempre foi respeitado.
Só nessa época que você falou aí que ela ficou meio desacreditada, mas o respeito nunca perdeu, né? Nunca perdeu. E eu lembro que eu lembro que na Bezinha eu fui em vários jogos fora. A gente ia no, como que é? A cidade do Palmeirinha. Palmeiras. Era o maior público do ano dos caras, porque todo mundo queria ver, além de nós presente lá, a cidade parava, mesmo na Bezinha, né? Na Bezinha. Mesmo na Bezinha, a cidade parava para ver. E isso aconteceu, até está acontecendo até na Série D. Se você pegar a média de público do time da Série D, o pessoal da Bahia foi ver a Inter de Limeira, né? O pessoal de Minas vai ver a Inter de Limeira, porque o que a Inter foi, o que ela representa é muito grande. E a torcida também nunca abandonou, né? Você vê que a torcida sempre estava na Bezinha, na A3, estava sempre ali, né? Os verdadeiros leoninos sempre nunca abandonou, né? Exatamente, às vezes trocava o comando da própria torcida, mudava, tinha um mais novo, porque na minha época tinha o Heitor, eu lembro que ele acompanhava, mas a torcida nunca parava. Às vezes você, puta, eu tô cansado, preciso resolver o problema pessoal, vou descansar um pouco, tô desanimado, mas aí alguém lá e tocava e não deixava cair nunca, né? É a mesma coisa, são agremiações que dependem de pessoas, né? Do que a gente está falando de pessoas. Então, a Inter tem que continuar forte como associação, porque aí naturalmente a coisa vai acabar acontecendo. E a torcida tá voltando no campo de novo, tá legal, tá bonito demais ver a torcida também, né? Que nem o Renan, sempre, não todos os vídeos eu falo que o Renan tá fazendo um ótimo papel também na diretoria da torcida. Você vê que a gente conseguiu, ali foi todo mundo unido, mas você viu o bandeirão que a gente conseguiu esse ano aqui, foi maravilhoso. Pô, aquele bandeirão acho que arrepia. Foi Toda lindo. vez que parece que nós estamos aqui no Limeirão, quando a gente tá aqui, parece que eu tô vendo o bandeirão do Limeirão subindo ali, cara. É uma coisa que a gente sempre tentou, na nossa época, não conseguiu, eles conseguiram. É verdade. Com a força de tudo. É lógico, muita gente ajudou, mas é bacana também isso aí, né, tá? Todo mundo, a cidade ajudar a torcida, né? Quando você começa a envolver as pessoas, começa a acender a chama do espírito coletivo, do voluntariado, do eu faço parte. Então, quanto mais pessoas fazendo parte, mais ela se envolve, mais ela se preocupa e aquilo vai esquentando. A gente não pode deixar essa chama apagar, né? Do calor das pessoas, né? Então, o que a gente fez com a Inter, a torcida também está fazendo, tem que fazer. Quando a pessoa vai lá e tira R$10 do bolso dela para ajudar com alguma caravana, ela sente parte daquilo, né? E esquenta, e se envolve, e cada vez mais ela participa. Vai né? aumentando o ciclo. Exatamente. Então, quando a gente também fortalece a associação na Inter, as pessoas se envolvem mais, as pessoas querem participar, querem saber, se sentem parte daquilo, né? E não ficam à parte, né? Ah, deixa eles tocar lá, eu vou só acompanhar, ou vou criticar, eu vou vir só na hora do bem bom. Não, as pessoas têm que participar. E a Inter, quando era há 2 anos antes de subir, é bem desacreditada, assim, por alguns torcedores. Agora a gente vê que subiu, já pro 3º ano na Série A1, né? É o terceiro que Terceiro ano. Terceiro na Série A1 e tu não falava, isso vai cair de novo. E não, a gente tá até hoje, eu acho que não vai demorar pra cair, viu, tá? Porque se continuar nesse ritmo aí, não cai mais não, viu, cara? Então, a gente estava falando que a Inter era insustentável na Série 3 com essa cota, né, e com 20 milhões de dívidas. Hoje a Inter já tem uma estrutura, uma organização muito boa em jurídico, já tem pago muitas dívidas. Então hoje a Inter já se tornou um clube sustentável, porque ela tem a receita, as cotas não estão 100% bloqueadas e a dívida já se tornou administrável, até pagável, né? Você consegue organizar, você tem receita, bloqueios judiciais, verbas na justiça que você consegue conversar com credores, com juiz e organizar e começar a pagar isso aí. Então, assim, é muito importante que a Inter, apesar do otimismo, a gente sabe que o Paulistão, ele é muito competitivo. E cada vez mais. E tem time assim, a gente sempre entrou em campeonato, né? Série 3, Série 2, Série 1, sempre olhou assim a tabela, falou, viu notícias, né? Ó, aquele time ali tá capengando, aquele também, então cair a gente não cai. Aqueles times ali tá muito ruim, cair a gente não cai. Agora, você entra na Série 1 hoje, você não tem mais isso. Tá todo mundo de alto nível, né? Todo mundo de alto nível. Então, assim, o risco esse ano aumentou, eu acredito, porque esse ano a Inter entrou no campeonato de muito alto nível, as 16 equipes todas no mesmo nível. Então, e a gente ainda se estruturando. Tem time lá que tem estrutura, tem CT, tá na Série B, Série C, há vários anos, né? Patrocinador forte. Então, eles são sustentados, né? Eles têm uma sustentabilidade maior financeira e econômica, né? E a Inter não, a Inter ainda depende da cota e de patrocinadores, que são
não são masters, né? São parceiros do clube, mas a Inter ainda ela tem também uma diferença. A Inter mantém um formato de associação, né? Os patrocinadores são patrocinadores a nível de marca, não é um patrocinador que é sócio do clube, né? Vamos ver agora, a gente está vendo com essa mudança nessa lei da SAF, os times de São Paulo estão recebendo investimentos, né? A Ferroviária parece que está sendo comprada, o Botafogo já é um SA, né? Mas não é nessa lei nova, o Bragantino viu aconteceu o que aconteceu, também a lei não é na lei nova, mas assim, vários times estão, o próprio 15 de Piracicaba já se preparou, antes da gente, inclusive, estatutariamente para receber um investimento, para receber um sócio. E a gente analisamos a questão, né? A gente só teme o seguinte, né? Que dos 16 equipes, 15, 14 equipes recebam esse tipo de investimento e o risco nosso competitivo fique muito complexo, né? De repente a gente vai entrar no campeonato e não tem como competir de jeito nenhum, né? Por exemplo, com o Bragantino, né? Infelizmente, o dinheiro faz a diferença no futebol. A gente sempre tocou sempre com o dinheiro nosso e provou que dá também, né? Que é capaz. Se você tem união, se você tem gente, se você tem uma equipe comprometida, dá também. Novas, né? Mas dinheiro é fundamental, infelizmente. Então, o bom é que a Inter está se estruturando. Cada ano que ela fica na Série A1, ela paga mais dívidas. Logo, logo ela vai zerar o passivo dela, se ela se manter na primeira divisão. E ela tá maravilhosa, né? Um valor de marca muito grande. O time de Série A1, um time que está ficando com... Proporcionalmente hoje, ela é muito mais valiosa do que na Série A3, também porque ela tem receita e a dívida hoje, a nível de futebol, ela é pequena, sendo um time de Série A1. A nível de Série A3 era um monstro, né? Ela não é dívida ainda, mas ela não é tão grande hoje pelo tamanho que a Inter tem hoje, por ser um time de Série A1. Isso muda muito a percepção de investidores, etc. E outro, não pode, ele estava falando, não pode cair, porque olha o estado que a Inter tem, cara. Isso aqui, estádio aqui é estádio de Série A1, estádio de brasileiro de Série A1, cara. Tem muito estádio de brasileiro de Série A1 que não é igual ao nosso. Então, aí você tocou num ponto legal, porque administrar um clube de futebol, né? Você administra um elenco profissional, digo 30, 40 jogadores, uma comissão técnica e funcionários, mais 20, 30 pessoas. Categorias de base, vamos dizer que tem só o sub-20 que é próprio, você tem lá mais 40, 50 pessoas. Essas 40, 50 pessoas têm que comer 4, 5 refeições por dia. E aí você tem um restaurante aqui dentro, quer dizer, você administra, deve ter alguém que está assistindo aí que já teve um restaurante, né? Ou tem. Então aqui dentro a Inter tem que administrar um restaurante. Então olha, vai vendo a complexidade. Um restaurante que serve café da manhã, almoço, café da tarde, janta e café da noite. Aí, além disso aí, ela tem que administrar um campo que tem que estar verdinho. Então você tem que ter uma estrutura toda para ter um campo verdinho. Tá verdinho mesmo. E além disso aí, você tem que administrar o maior prédio da cidade. Que é o estádio. Que é o estádio, porque é a Inter que administra. A prefeitura ela tem as atribuições dela, vem com licitações, ajuda em reformas e tal, mas é a Inter que administra. Olha a complexidade de se administrar a Internacional. E agora ela vai ter para administrar também um centro de treinamento. Então não é fácil administrar a Internacional, né? E aí você tem que lidar com imprensa, com a dificuldade estatutária do clube, você tem que prestar conta, você tem que ter resultado em campo, você tem que tratar a imprensa, você tem que tratar a torcida, você tem que tratar com todo mundo. Então não é fácil, para quem Você já esteve aqui, já sabe. Não é fácil, não é fácil. Ô, Taima, eu não me lembro de outro, mas será que você foi o mais jovem presidente da Inter? Foi. Da história da Inter eu assumi com 25 anos. Mais jovem da... Foi o mais jovem da história da Inter. Legal, você fica na história também, né? Acho que você se sente orgulhoso por isso também, de ser o presidente mais jovem da Inter e fazer o que fez com a Inter, né? Aquele que foi no começo, ressurgiu de novo, né? Eu acho que a gente não tinha tanto juízo naquela época ainda, né? Pra aceitar isso aí. Mas que bom que
que não tinha Mas, tanto... mas você também teve muito apoio, né, meu? Tive ajuda, lógico, não posso negar. Tive ajuda do Osmar Cetim bastante, eu tive ajuda do meu pai bastante, depois eu tive ajuda do Paulo. Você falou do Richinho, que é um cara que O também Richinho, Richinho já tem Liminha. história por causa do pai dele. Exatamente, do Felipe Sagioro, de tanta gente e muitas outras pessoas, que se eu for citar nome eu vou cometer muita torcida que injustiça, você falou da também, que própria você apoiou. torcida. Exatamente. Não é fácil, mas por isso que a Inter está de pé até hoje, porque, como eu disse, ela tem pessoas, né, tem torcida, ela tem um diferencial, né? Tem história. Você não compara a Inter, com todo respeito ao Mojimirim, coitado, que está na situação que está. Porque a Inter ela tem um corpo, e o Mojimirim aconteceu a mesma coisa, ele se deixou levar, ele foi enfraquecendo o conselho, veio aqui investidor X, investidor Y, agora temos um dono, temos isso. É a mesma história de sempre. Quando o cara vai embora, se é que ele não leva metade do seu patrimônio embora, porque ele alega que investiu e não teve retorno, e você ainda não sabe o que você faz, porque você não tem mais força, né? Então a Inter, mesmo que eu defendo que por exemplo, numa eventual SAF, vamos dizer que a gente vê que enxergue que ficou muito arriscado manter a associação, que a gente não tem mais competitividade. Pode acontecer, não sabemos. Muitas das SAFs que estão aí vão quebrar a cara também, a gente sabe. Muitos vão quebrar a cara, mas muitas vão dar certo. A gente vê aí o dono do Botafogo, dá pra ver que o cara quer fazer o negócio acontecer. É uma SAF que eu acredito que vai dar certo, a nível do Botafogo. Mas a Inter não pode nunca perder a essência dela. Ela pode ter um sócio, talvez, né, no futuro. Isso o conselho vai ouvir, vai estudar, vai analisar. Hoje eu não vejo necessidade disso, a gente aí pode tocar tranquilo com as cotas que a gente tem, analisa a situação, analisa os clubes que estão entrando na SAF, vê quais formatos vão dar certo, podem dar errado. Mas mesmo se acontecer um dia, ela não pode perder essa chama, não pode ter um sócio aqui que fala, fecha as portas do Limeirão que quem manda agora sou eu, não pode existir isso. O clube tem que manter esse mesmo calor, talvez cercar o futebol, o cara pode tocar se ele for um profissional, se tiver investimento, mas a Inter não pode deixar de ter pessoas aqui dentro. Você está citando sócio, por isso que é bom o programa de sócio-torcedor também, né, Tamo? Que ajuda bastante também isso aí, né? Porque dá receita, né? Quanto mais sócio o clube tiver, quanto mais receita o clube tiver, principalmente receita recorrente, o clube consegue se prever, se organizar, né? Formar um fluxo de caixa que ele pode ser organizado e cada vez mais, assim, é uma coisa que precisa melhorar muito o sócio-torcedor da Inter. A gente precisa ter 5, 10 mil sócios, né? Infelizmente não aconteceu ainda, mas... Mas agora eu vou fazer uma crítica construtiva, tá? Que a gente ouve falar muito, só que você sabe, a gente tem muita influência aqui também no Limeirão, na torcida aqui, e umas pessoas me procuram também falando isso. Aí a gente acha que a Inter falta um pouco de marketing, cara. Eu acho que o marketing da Inter tá meio devagar. Não querendo criticar, não é uma crítica que a gente tá fazendo assim, é uma crítica construtiva, a gente quer que melhore. Eu acho que se tivesse o marketing da Inter fosse um pouco maior, eu acho que teria muito mais sócio aqui, cara. Eu acredito que toda crítica construtiva é sempre bem-vinda, e eu acredito que essa crítica vai chegar para a diretoria, né, para que ela possa... Você como conselho também pode... Porque nós precisamos fazer acontecer, principalmente sócio-torcedor. Eu acredito que a Inter, não é possível que ela não tenha 5 mil sócios numa Série A1, né? Por isso, porque assim, o marketing, eu acho que o marketing é tudo para tudo. Você falou uma empresa, uma televisão, tudo é um marketing. E se o clube também não tiver um bom marketing, não vai ter um bom sócio. Eu tenho certeza que há espaço para melhorar e precisa, né? Com certeza, Precisa porque cada vez mais a complexidade aumenta, né? Não podemos nos contentar, né? É que você falou, pessoal, a Inter aqui, a Limeira tem quantos mil habitantes? 300 mil habitantes. Não é possível que 10 mil não consegue 10 mil sócios. Então vamos fazer isso aí, vamos falar para a diretoria, tentar chegar na diretoria esse vídeo também, para ver esse esquema de marketing aí, o cara que, sei lá, fazer uma reunião com a torcida, porque o pessoal da torcida pede um marketing mais forte. Tem muita coisa que parece que a torcida tem mais marketing do que o clube, tá? A torcida está fazendo acontecer, mas você sabe que eu fui do marketing, inclusive. Eu acredito que marketing é nada mais do que fazer acontecer, de envolver pessoas e fazer acontecer. Então, quando você fala marketing, eu acho interessante isso aí, porque eu vejo, por exemplo, hoje a torcida bastante engajada em fazer caravana, em fazer campanhas sociais.
E isso envolve pessoas, isso naturalmente gera... A gente está falando de bandeira, tá? Desculpa, Pode falar. interromper. A gente está falando de bandeira, as bandeiras dos campeões de 86. Bem legal. É tudo marketing, é tudo marketing. Ninguém então, é milionário, tá todo mundo Não. fazendo com força de associação. Cada um é o trabalho de formiguinha. Não é cada um questão, faz o não é seu. questão de dinheiro, né? Não, é cada um ajudando. Você que você falou, você chegar para, tem ideia para uma caravana, você vai estar ajudando. Isso é marketing. Exatamente. Eu acho que a Inter hoje ela tem, né, ela tem uma gestão capacitada, ela está bem organizada, mas ela deu uma esfriada, né? Isso é uma crítica que eu até passo para os administradores, passo para o presidente Lucas. Ela não pode esfriar, ela tem que ser quente como ela era há poucos anos atrás. Não pode esfriar. Ela tem que ser profissional. Tem que ser profissional, mas não pode perder esse calor, né? E o que vocês estão falando é o que eu senti também, que parece que deu uma afastada, né? Falta um pouco de calor humano, falta um pouco de... A gente dia sempre que era passar o chapéu. Uma vez eu lembro que a gente perdeu um jogo em 2017, um jogo importante, né? Era jogo que a gente estava disputando acesso. E um conselheiro falou assim... todo ano é a mesma coisa, a gente não sei o que lá, a gente perde e tal, cansado de passar o chapéu, temos que ter alguém profissional logo. E aquilo, né, ofendeu, lógico, quem estava administrando o clube, porque perder ou ganhar faz parte, né? Eu falei para ele, olha, ou passar o chapéu, logicamente tem a parte pejorativa, não podemos também se humilhar, né? Pô, não ter comida para dar para o jogador, que nem aconteceu já, né? A torcida ter que vir aqui, isso é humilhante, isso não pode acontecer. Mas passar o chapéu em projetos do clube, né? Colaboração coletiva, eu falei para ele, é isso que fez a Inter ser grande. Você pega os anos de glória da Inter, foi porque as pessoas, famílias se uniram e falaram, vamos lá, né? O Limeirão não nasceu do nada. O tiro de 86 não começou em 86, né? É aquele calor das pessoas se unindo, as famílias, né? As tradicionais famílias na época dos cardeais se unindo, vamos, e conseguiram coisas especiais, coisas assim, né? Grandiosas. A Inter precisa ter calor, não pode esfriar. Quer ver uma coisa interessante que podia acontecer? Já numa época já aconteceu, eu não vou lembrar qual gestão foi. Hoje a molecada tá muito focada em futebol da Europa. Você pergunta pro moleque hoje em dia, pra que você torce? Pro Real Madrid. Nego não fala Inter, coisa. Os caras falam Real Madrid, essas coisas. Uma coisa interessante que poderia fazer, pegar a molecada da escola, ir numa escola, uma determinada escola, vamos lá, a gente vai pegar vocês vão visitar o Limeirão hoje. É importante. Trazer eles pra cá, sala de troféu, pra conhecer a história. A Inter já foi campeã disso, porque tem molecada que não sabe disso aí. A competição, que você disse bem, a competição com a mídia é muito grande. O moleque, ele chega na casa dele depois da escola, ele vai assistir, sei lá, um Globo Esporte. Real Madrid, Manchester United, daí ele almoça, ele vai jogar PlayStation. Europa. É só isso também, né? Então a competitividade com a mídia, né, é muito grande para o clube, né? Por isso que eu tive uma ideia de um projeto, passei para a diretoria, ela está fazendo isso, acredito que vai sair agora até o fim do ano, que é um álbum, mas é um álbum histórico, é um álbum que vai contar toda a história da Inter, né? Eu acredito que isso aí a gente vai... um projeto popular, porque vai custar centavo cada figurinha, né? O pai vai vir aqui, vai comprar um pacote, a criança vai trocar depois. Isso é interessante. E toda a história da Inter em figurinhas. É uma forma de entrar nessa competição, uma coisa gostosa, que é colecionar figurinhas e competir, porque a competitividade é muito grande com essa mídia. Então eu acredito que esse álbum saia até o fim do ano, porque é um álbum histórico, é um álbum que é atemporal. Ele pode ser lançado agora, mas assim, talvez lançado junto com o álbum da Copa, ou vai ter uma competição ruim, ou vai ser bom, porque vai estar todo mundo naquela de trocar figurinha, né? Pode ser que o cara tenha o álbum da Copa, o álbum da Inter, né? Ou, né? Enfim, mas eu acho que essa é uma ideia, por exemplo, que eu já tive há 3, 4 anos atrás e sentei com o pessoal do marketing aqui para executar. Vamos fazer isso aí, né? Porque é um projeto muito bom, principalmente para conquistar essa criançada. Eles vão ver de forma ilustrada, fotos, eles vão começar a ver a história da Inter. Eles vão olhar assim, nossa, Palmeiras, a Inter foi campeão em cima do Palmeiras, esse time aí que está ganhando tudo, a Inter já ganhou deles. O Flamengo, a Inter já ganhou deles. Então eles vão começar a sentir esse orgulho que a gente tem, que a gente sabe, né? Pô, a gente já viu tanta coisa assim, as crianças não veem isso aí.
Não viram, isso aí é novas. É nova. E não estão aqui dentro do Limeirão, mas com o álbum na mão, elas vão olhar, nossa, olha isso aqui. Na nossa época, quando a gente era criança, não tinha muito negócio de Europa. É, Era mais futebol caseiro, você gostava, por isso que você gostava a da própria Inter. comunicação era diferente, não era tão É global, não diferente. tinha Não WhatsApp, tinha não tinha internet, nada. nada. É. Isso que eu também te falei, é interessante você ir numa escola, uma certa escola, vamos lá para um dia de jogo, trazer a molecada no jogo. Acho que isso é muito importante, porque você vai trazer a criançada, o cara vai falar assim, ó, puta, eu vou começar a gostar desse time. E o pai não vai deixar a criança sozinho, ele vem também. Vem também. Aí traz a mãe, né? Traz E a aí- mãe, traz a família. É. Eu acho muito legal isso aí, É cara. verdade. E é gostoso o futebol, né? Nossa, só faz falta, né? Faz falta. Olha, Você ficou na pandemia, você ficou 2 anos sem futebol. Você chega naquele ambiente, o rojão estourando, você toma uma gelada, aí você reencontra os amigos, todo mundo de preto e branco, e nossa, faz falta. Aí você xinga também, libera um pouco da adrenalina sua, você mata, você começa bem a semana. Pra quem gosta de futebol que tá tendo sangue, futebol é você gostoso. não vive sem futebol, É cara. gostoso, É muito gostoso. É igual a gente tá fazendo aqui, essa resenha gostosa também, de contar histórias, né? Exatamente. É muito gostoso isso, cara. Não é só futebol, então assim, você foi presidente e futebol, não é só futebol, isso aqui, cara, É paixão, meu pai tá aqui, meu avô foi colaborador, quantas famílias estão aí, é pela cor, é preto e branco, eu gosto mais da Inter do que de futebol, né, pela Inter mesmo, né, essa instituição, se estiver jogando bolinha de gude, é Inter, entendeu, então não é só futebol, principalmente para nós que gostamos tanto aqui, estamos envolvidos, né, da torcida ou conselheiro, né, diretoria. Tudo um conjunto, né? É a nossa família, a nossa história da nossa cidade tá aqui dentro, né? É um ideal que a gente luta, né? Nossa infância tá aqui dentro. Tudo tá aqui dentro. Né? Então, assim, faz parte da nossa vida. É isso aí, ó. Que história, hein, cara, que história. Por isso que a gente fez o canal por causa disso, pra ouvir histórias. E essa foi mais uma história, que você conheceu a história do Taimon, como ele começou como presidente, ele reergueu a Inter. Aí, ó, deu uma ideia que deve ser exclusiva, porque você não tinha falado isso na rádio ainda do álbum. Não, eu só falei eu falei no Leão de Ouro, falei no evento, mas já faz quase um ano, Na né? mídia é a primeira vez. Na mídia não. Aí é isso, cara. Então, acho que é muito importante isso aí que a gente falou aqui. E vamos ver se a Inter consegue crescer cada vez mais, né, Taimon? É isso, cara. Não perder o senso de colaboração, né? Somos todos pela Inter, ninguém é dono da Inter, não perder isso. A Inter não tem cor, a não ser o preto e branco, a Inter não tem classe social, a Inter não tem religião, a Inter não tem sexo, a Inter é acima de tudo. A Inter é maior de tudo, né? Exatamente. Ninguém é maior que a Inter, né? A Inter é maior de tudo. Exatamente. E a Inter também é do povo, né? A Inter, É de Limeira, né? Já fala, Inter então, de Limeira. enquanto a Inter tiver com esse pensamento e transparente, e a transparência natural, porque quando tem um conselho, gente unida, tem todo mundo olhando um pouquinho e todo mundo ajuda. Então quando tiver gente, por isso participe sempre, venham para os jogos, né? Meu convite, venham para os jogos. Seja sócio. Seja sócio, né? Se quiser ter uma vida política no clube, por que não? Converse com o conselheiro, vamos, né? Vai estar sempre aberto para O receber. conselho é aberto hoje e é isso. A Inter, se Deus quiser, vai se perpetuar aí. Tem que manter sempre na primeira divisão e no brasileiro agora tentar chegar pelo menos numa Série B, né? Manter alguns anos ali. Pra chegar, né? Nada é impossível para a Inter, né? Sonhar não é possível. A Inter é um clube que pode falar que não é impossível. Já teve lá, por que não botar? A Inter né? pode falar que não é impossível. Lógico, nada é impossível. É isso aí, galera. Ó. Lembrando, quem não for inscrito, se inscreva no canal, vai lá, toca o sininho, deixa o like, comentários. E é isso aí, galera. Muito obrigado mais uma vez pela força de todos aí. Esse foi o Taimon. Valeu, Taimon. É nóis, tamo Galera, junto. obrigado, pessoal. Um abraço a todos. Vai, Leão.